Que dupla, né? Breno e Blenda. Bebê, o bando de pijamas aí. E aí, galera, Já. tudo bem com vocês? Eu sou o Breno, eu tô morrendo de saudade de todo mundo. O evento presencial, para mim, é algo muito importante, porque rola esse contato maroto entre a gente, sabe? Mas hoje eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa, que faz parte do Arts Allen, uma parceira nossa, e eu vou deixar ela se apresentar, porque eu acho que é mais justo e mais digno. Blenda, por favor, faça as honras. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou Blenda Furtado. Eu sou quadrinista, sou ilustradora, sou professora de desenho de mangá no estúdio Daniel Brandão e faço, trabalho na parte de arte há mais de 10 anos. Só aula, dou aula há uns 10 anos. Aula de Cara, desenho. massa. Falando do Daniel Brandão, inclusive a gente vai ter um painel com ele hoje. Vai ser o último painel da noite. Vai ser sobre os Sim. 85 anos de Maurício de Souza. Ficou interessado? Fica aí colado com a gente que a gente vai ver. Aproveitando o gancho sobre a sua carreira, já são 10 anos aí no mercado e tudo mais. Vamos tentar uma explanada. Como tu chegou nesse momento? Como tu decidiu que preferia começar? Como foi que chegou a paixão por quadrinhos, assim? Cara, a parte de ilustração e de desenho, eu sempre gostei bastante de desenhar, né? Todo mundo já começou a desenhar pequeno. E na época do colégio, foi uma época bem prolífica, tinha bastante gente que desenhava lá. Então, teve gente que até chegou a entrar no mercado americano e tudo mais. E eu, logo no início, me falar a respeito do estúdio, eu queria muito melhorar meu desenho e tudo mais. E eu acabei aparecendo lá, fui super bem recebida pelo Daniel na época. E aí eu disse, cara, vou estudar isso. É isso que eu quero. Quando passou assim, Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco na finada manchete, Sim. primeira geração de Sailor Moon, assim. Pronto, foi quando eu decidi, cara, é isso que eu quero desenhar, cara. Quero desenhar esse tipo de desenho de olhos expressivos, olhos gigantes e muita ação e tudo mais. E aí eu comecei a desenhar e estudar cada vez mais. Aí fiz o curso de desenho, fiz o curso de histórias em quadrinhos lá do estúdio Daniel Brandão. Comecei como professora de mangá lá, depois me aperfeiçoei na parte de desenho. No meu professor de desenho lá, inclusive, foi o Geraldo Borges, grande Olha aí, Geraldo, incrível Geraldo. sim, um amor de pessoa. É um fofo. Eu tive aí as minhas aulas de quadrinhos foram com o Daniel, fiz a parte de desenho avançado, enfim. Lá foi um grande alicerce, uma grande escola assim de desenho de vida. E a gente brinca muito a respeito do estúdio, que quem entra lá por qualquer motivo, tem um vírusinho no estúdio, que é o danielbrandão.exe. Então, assim, não dá. Você começa a ver lá todo mundo trabalhando, todo mundo contando histórias, e você fica muito afim de contar suas próprias histórias. Você quer virar parte, né, da situação. Não é nem só isso, é você entender que fazer quadrinhos não é algo tão glamuroso quanto as pessoas pensam. Fazer quadrinhos, na verdade, se dá em você contar boas histórias. Uhum. E todo mundo pode contar boas histórias. É uma coisa assim que a gente também brinca, assim, às vezes, nossa, o Daniel Brandão, nossa, a Juliana Rabelo, e quando você começa a conviver, você vê que são pessoas, e são pessoas incríveis, Sim. né? E que não só têm esses profissionais como profissionais incríveis, mas eles também são pessoas incríveis, com histórias incríveis, e que contam histórias incríveis. Eu E acho aí que a é. gente, né? Sim, sim, sem querer cortar. Eu acho que era interessante a gente falar, realmente você falou uma coisa que eu acho importante. Quadrinhos é sobre contar histórias. É como a gente fala de animação. Animação não é um gênero, é um meio. A gente tem um meio para se contar uma Exato. história, no caso é animação, pode ser uma animação de terror, uma animação de suspense, é só um fio condutor. Assim como os quadrinhos são, né? Quando as pessoas Sim. elas acabam partindo para os quadrinhos, eu acho que rola muito sentimento de eu quero contar histórias, eu quero criar narrativas, né? Exato. E assim, o quadrinho ele tem algo que é muito importante e muito interessante, né? Porque as pessoas acham que para você fazer boas histórias, você precisa ter um bom desenho, uma boa arte. Na verdade, quadrinho não é isso. Quadrinhos são boas histórias. A arte, ela tá, tudo, na verdade, está a favor da história. Então, um desenho extremamente lindo, ele te prende. Você comprou um quadrinho com um desenho extremamente lindo.
Mas uma história incrível, você compra uma série inteira. Entendeu? Ela te segura É naquele ela quem te universo, segura. né? Exatamente. Quem te segura no universo dos quadrinhos não é a arte. Quem te segura no universo dos quadrinhos são as boas histórias. E você contar boas histórias é o importante. Então é muito legal, porque assim, quando a gente tem muito isso, eu quero contar uma história e, na verdade, assim, você contar uma boa história, a boa história ela não precisa ser uma história mirabolante. Ela só precisa ser contada da melhor forma possível. E Eu acho aí isso foi desmistificado quando eu entrei no estúdio, assim, aí dá vontade de você produzir, você se anima. você acaba tendo uma vivência com as pessoas que fazem isso, e realmente eu acho que é muito isso, desse negócio do vírus que você comentou, porque você acaba querendo produzir também, porque todo mundo, eu acho todo mundo tem um ponto de vista de algo para ser falado, para ser comentado. E eu acho que é o Sim, legal da pluralidade dos quadrinhos hoje, principalmente quadrinhos nacionais, é que a gente está tendo uma liberdade maior de produções de história que abrange muitas pessoas que antigamente não eram abrangidas através da história. Você sim, concorda por aí, pelo caminho? sim, 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 com certeza, com certeza. E é bacana, exatamente por isso, é você entender que qualquer história pode se tornar uma boa história. Entendeu? Sim. Assim, o próprio mangá, ele tem histórias em que eles trabalham o silêncio ou as pausas como uma parte do próprio roteiro, né? Assim, o quadrinho americano é tudo de uma forma muito dinâmica. O quadrinho japonês, você tem páginas inteiras em que tem, tipo, onomatopeia dizendo vento. E aquilo ali te traz um sentimento, né? Te traz para dentro do sentimento do personagem. São É formas quando o vazio diferentes de fala, contar né? histórias. É, quando o vazio fala. É muito É sobre quando, isso. é quando o silêncio, é quando o silêncio se torna ensurdecedor, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente acaba entrando dentro do universo da Arts Alley, né? Que acabou se tornando um local onde essas pessoas que querem contar histórias acabam se encontrando e trocando experiências e principalmente trocando contato com o público, né? Como tu vê Sim. hoje assim a tua relação com o Arts Alley, com o que tu acha do Arts Alley no geral? É. A arte sala, né, que é tipo a Alameda dos Artistas, né? Se for para portuguesar aí o negócio com a A. Essa Alameda dos Artistas eu acho incrível não só pelo contato de artista com artista. É incrível porque, assim, você começa a ver quem está sempre produzindo, quem tem histórias e que está contando histórias, e como essas pessoas chegaram ao ponto de publicar essas histórias, né? Mas não só isso, é uma oportunidade do próprio público ver quem está contando essas histórias. Então, assim, o quadrinho ele é uma mídia extremamente, como é que eu posso dizer? Plural, Plural? né? Assim, você tem como ter histórias incríveis em que às vezes você não sabe nem quem é o autor, se é branco, se é preto, se é mulher, se é homem, se é trans, se é cis, enfim, você não necessariamente conhece essa pessoa. E quando você se Você tem apaixona só o pela nome lá, né? história, você tem um nome. Às vezes nem isso, às vezes você tem uma inicial, uma sigla. Tipo, e é isso que é bacana, porque qualquer pessoa pode contar boas histórias. E o Artists Alley, ele te leva a conhecer essas pessoas. Então, assim, eu passei por um momento muito incrível, que foi quando eu estava numa CCXP, em que uma pessoa passou e viu, eu fiz um pôster de um dos desenhos que saiu num livro de RPG da editora Jambô. Ok. E eu fiz um pôster dele, né? Fiz um A3, né? Um print. E na hora que a pessoa passou, ela, nossa, eu tenho um livro que tem esse desenho. Aí eu digo, que coisa boa, fico feliz. Você comprou, você joga RPG e tal. Jogo e tudo mais. Pois é. Pois quem fez esse desenho fui eu. Né? Aí, tipo, como assim você que desenhou? Você desenhou? E, tipo, não foi feito no computador, não? E, tipo, por coincidência, eu tava com os rascunhos lá e tudo mais. Não, tá Olha que aqui, tá. massa. Né? E assim, tipo, nossa, isso traz as pessoas para essa humanidade, né? Deixa de ser algo tão distante. O artista deixa de ser inalcançável e ele passa a ser alguém que você pode trocar uma ideia boa. E eu acho que é isso que é muito legal quando a gente fala da Alameda dos Artistas,
que é essa troca de contato realmente entre coloque nessas palavras, mas não é bem por aí, do criador e criatura, sabe? Sim, Você pode conhecer a pessoa que está por trás, você pode trocar uma ideia, e ao mesmo tempo em que você que está criando histórias, está produzindo desenhos, está tocando em vidas, essa vida de algum jeito está lhe tocando também, né? sim, e com isso a gente conta cada vez melhores histórias, né? Porque, assim, é uma coisa até que o Neil Gaiman falou no discurso dele, do Faça Boa Arte, né? Em que Sim. só você tem aquilo que você tem, a sua história, a sua vivência. Tudo isso é o que faz de você quem você é hoje. E dentro disso, em que tudo isso torna quem você é, todas essas pessoas que participam dessa trajetória e conversam comigo e me dão esse feedback e dizem o que é que acharam massa e o que é que curtiram e tudo mais, fazem com que eu evolua como artista, né? E com que eu consiga entregar aquilo que esse próprio público conversando comigo me diz: ah, eu gosto tanto desse tipo de coisa, por que não ter mais coisas assim, né? E Na isso tua, é vive... bacana. Na tua vivência dentro das artes alley da vida, qual foi, assim, os momentos em que tu, tipo, cara, é realmente isso aqui que eu quero fazer para mim, sabe? Tipo, que, tipo, tu se sentiu agraciada por fazer o que você faz? Cara, eu acho que o momento mais marcante que eu tive em Artistes Alley. Não precisa ser Sim. o mais marcante, mas pode ser que tu falou assim, cara, que tu dá aquele sorrisinho, tipo. O mais marcante do tipo é o caminho certo, né? É isso aqui. Um dos momentos marcantes foi esse momento, né, da pessoa ter aquela coisa, nossa, foi você que fez, e isso gerou assim um grande boom, né? Boom, assim, emocional, né? Uma cartada. Que foi massa, tipo, foi eu que fiz sim, né? Tipo, eu fiquei muito feliz. E um outro foi também nesse mesmo Artisale, que foi na CCXP, em que eu tinha vários desenhos, vários tipos de prints e tudo mais. E eu tinha feito um postalzinho também, vários postaizinhos diferentes. E eu gosto muito de fazer arte autoral, mas eu de vez em quando faço alguns fanarts quando eu me empolgo muito. E tinha saído aquela parte do Star Wars, e eu tinha feito uma array de carvão. Então, assim, Olha ela aí. segurando o sabre de luz e tudo mais. E fiz um print, né? Fiz um print grande, mais pequeno. E uma menininha, ela se aproximou para ficar olhando, e uma menininha mesmo, ela devia ter seus, tipo, 5, 7 anos. Ela era, tipo, da altura da mesa, a menina, tipo, muito pequena. E aí ela quis olhar os prints e tudo mais. E o pai, assim, tipo, não, a gente vai embora, a gente não vai levar nada. E ele foi meio assim, né? E a criança ficou meio, assim, meio acuada. Eu digo, você quer dar uma olhada, meu amor? Aí ela olhou assim, né? Não falou nada, só você com a cabeça. Depois vamos ver junto. Aí eu peguei, olhei tudinho. E o pai meio impaciente, porque achou que ia dar Sim. algum prejuízo e tudo mais e tal. E aí, quando ela pegou e ela viu a Ray, o olhinho dela brilhou tanto que ela, assim, ela deu aquela regalada de olho. Ela, que lindo esse aqui! Eu digo, você gostou? Gostei. Você gostou muito, muito mesmo? Gostei muito, muito mesmo. Eu depois levo de presente para você, ele é seu. Oh, meu Deus. E o pai dela ficou louco, eu digo, não, que não sei o que e tal, você não vai levar, não sei o que. Eu digo, é o pai, fica tranquilo, é um presente meu para ela. Ela gostou, tipo, vai lá, vai bem, sabe? Assim, esse momento foi muito isso, assim, até pela própria representatividade da coisa, né? Porque Sim, assim, total. a criança conversou comigo, aí foi você que fez mesmo? Eu digo, fui eu que desenhei tudo que tem na mesa. Ela, que legal, sabe? Assim, e o ver que tem, tipo, uma pessoa, que tipo, quem está por trás daquilo é alguém, é uma pessoa, que essa pessoa pode conversar com você, que essa pessoa pode lhe fazer uma gentileza, um carinho, assim. Rola uma humanização do artista, né? Você E traz o a artista pro. humanização do artista e também essa. Eu acho até o renovar da criança, né? Sim. Então, assim, eu me vi muito naquela menininha, assim, tipo, nossa, queria que um dia eu tivesse tido esse tipo de coisa, sabe? E é legal você pensar nisso, né? Eu vou aproveitar esse gancho e já puxar para a gente bater um papo, que é assim,
O Arts Alley hoje, eu acho que tem uma importância muito grande dentro dos eventos, que era a pergunta que eu ia fazer, qual você achava, mas que eu acho que acaba que ele inspira pessoas a fazerem aquilo, né? Porque antigamente a gente não tinha esse contato tão grande com pessoas que desenhavam, pessoas que mexiam com quadrinhos. A gente conhecia os quadrinhos grandes, tipo Ziraldo e Maurício, a gente sabia que Sim, existiam outras pessoas, mas a gente não sabia que nós mesmos poderíamos produzir e desenhar os nossos quadrinhos. Então, sim. na sua visão, o Arts Alley acontece muito esse contato e ele inspira novas gerações? Mas eu acho que sim. Porque, inclusive, assim, é muito gostoso no Artist Alley eu passar por momentos em que do meu lado tem aluno. Tipo, assim, gente que está produzindo que foram meus alunos. Então, é muito bom você ver, assim, essa comunidade crescendo e crescendo com pessoas próximas, né? Com pessoas que te viram, te acompanharam, estavam em sala com você. Tipo, de dizer assim, professora, tipo, eu queria participar, mas eu não sei. Você dá aquele empurrãozinho, tipo, Vai. e empurra com o bico assim do Nil. Menino voa, né? Menino só Da, voa. daquele empurrãozinho que é nada gentil, tipo, só vai, sabe? Tipo, É, vai, só vai, confia. só vai. E ver isso acontecendo na vida de cada um deles é muito massa, sabe? E que se tornam, assim, deixam de ser aquela relação de aluno e mestre barra aluno e educador para, tipo, parceiro de profissão e de que a pessoa tá lá, tipo, mas eu quero fazer isso, mas eu quero contar a história, mas eu não sei o que é que eu vou fazer, com as histórias que eu vou fazer. Eu digo, conte a história que você quer contar. Até com a própria Nanda foi meio que isso que aconteceu. O começo da Nanda para mim foi, a Nanda é a personagem toda sexta no Jornal Povo, eu tenho uma tirinha, né, que é do Nanda V. A Nanda, ela começou, eu pensei, cara, eu vou fazer, tipo, algo mais engraçado, tipo, dela bem assim, ela tinha uma linha editorial na minha cabeça muito certa. E eu queria também muito disso, assim, que para mim quadrinho também tinha muito isso de ou ser o quadrinho de jornal, né, o quadrinho para jornal, dele Uhum. ser ou mais crítico ou mais engraçado. E aí eu pensei, tipo, nossa, eu tô vendo as pessoas que estão produzindo e as pessoas que eu vi produzir, como o próprio Calvin Haroldo, né, que ele é uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo ele é extremamente filosófico. Tem uns tons ali por trás que vão além do desenho, né? Tipo, é Mafalda, e, assim, muita coisa. Aí o cara, chegou no momento em que eu disse assim, gente, eu não sou engraçada, não. Eu sou Ah, engraçada conversando. Eu sou engraçada conversando, mas eu sei contar piada. Eu não sei, eu sei contar piada, mas eu não sei transformar contar isso em. piada. Não consigo, gente. Eu sou muito ruim de contar piada em quadrinho. E aí, assim, quando eu peguei, eu passei a contar histórias, tipo, não, a história que eu quero contar é essa. Eu quero falar sobre isso, sobre o sentir, sobre o sonho, sobre você normalizar coisas que não deveriam, assim, que não são tratadas como normais, mas deveriam ser normais na vida, e que, tipo, e que tá tudo bem se um dia você não tá bem, ninguém tá bem todo dia, e que às vezes basta você ter uma companhia legal e comer um macarrão em casa que tá massa. E eu fiquei muito feliz, assim, teve um dia que o próprio Daniel, ele pegou um táxi, eu fiquei super feliz porque o taxista comentou com ele, eu gosto muito da tirinha daquela mocinha pretinha, a Nanda, porque eu acho as tiras dela, tipo, muito gente, né? Então, assim, aí uma coisa que eu achava, que fui por uma linha, que era uma linha que eu tava meio assim, aí eu, não, cara, essa história aqui é a história que eu quero contar, que eu sei contar. Quando eu cheguei naquele momento que essa é a história que eu quero contar, que eu sei contar, aí veio, nossa, tipo, é bem isso, a identificação, né? Não, é bem isso aí, achei legal, eu gostei da história, é a que eu curto acompanhar. Eu fiquei com o coraçãozinho bem cheio, assim, de amor nesse dia. E é isso que eu acho legal, porque, por exemplo, quando a gente quer contar uma boa história, quando a gente quer criar narrativas, não importa se nessa narrativa, se essa história, ela é sobre o nada. Porque eu tenho algumas coisas que eu falo, tipo, tem séries e filmes que é um filme sobre o nada. Tipo, eles não querem te dar uma lição de moral, eles não querem te passar Seinfeld. não querem ganhar o Oscar, não querem ganhar. Não querem. Eles só Sim, querem sim, contar aquele dia daquela pessoa daquela maneira. E eu sim. acho que
tá tudo bem, sabe? A gente devia normalizar o normal. Que nem tudo precisa ser especial, gigantesco, e tudo bem. É aquela coisa assim, o especial é como você conta, né? O especial não é, assim, qualquer história pode ser especial, se ela for bem contada. Sim. E eu acho que então, isso é que é incrível. E eu acho que é muito importante, voltando assim para artes ali, de fato, porque querendo ou não, a gente precisa comentar que ser artista no Brasil é muito difícil. Então, quando você tem esses redutos, esses grupos de encontro, como o Artes Alley, eu acho que é um reforço positivo para todo mundo. Tipo, olha, você não está sozinho nessa, a gente está lutando junto por esse mercado, por essa confiança, né? Sim, sim. E é uma confiança que você consegue com o público exatamente por essa identificação, né? Ele vê que pode acontecer e que está lá, e é legal quando ele vê que quem produziu aquilo foi um ser humano. A arte de Dali, ela aproxima isso, né? Tipo, não são os deuses que trabalham para as grandes editoras. Às vezes eu só quero contar uma boa história, entendeu? Às vezes eu só quero dizer... Eu só quero fazer um desenho, eu só quero desenhar, sabe? Sim, e assim, tá massa, entendeu? O próprio Bakuman, né? Um quadrinho sobre dois caras que querem fazer quadrinho. E tá massa, entendeu? E tá tudo bem. A metalinguagem da metalinguagem, sabe? Né? Então, assim, é muito bom isso de você desmistifica. A Artist Alley, ela é legal por isso. Ela tira... ela traz a possibilidade de qualquer um poder contar qualquer história. Né? Ela traz isso, ela traz a história para junto do público e diz assim, cara, quer contar a história? Tá vendo essa pessoa aí? Ela trabalha o dia inteiro e à noite faz quadrinhos, assim, já vi isso, né? Porque não necessariamente todo mundo que começa a fazer quadrinhos começa vivendo de quadrinhos. Mas você, tipo, eu mesma, no próprio estúdio, eu trabalhava pela manhã, assim, eu sou físio, sou pós-graduado também na parte de traumatorpedia esportiva, né? Olha aí. Teve uma época assim, eu trabalhei durante anos na clínica. Então, assim, eu ia de manhã, tinha paciente 8 da manhã, ia de 8 até meio-dia atendendo, aí entrava às 14 no estúdio para desenhar, trabalhar, não sei o quê, ficava lá até umas 18, tinha paciente das 19 às 21, o paciente que começava às 21 acabava às 10 da noite, quando eu chegava em casa eu ia finalizar a coisa ainda. Olha aí, cara. Que coisa, né? Entendeu? E a gente tá lá, né? E a gente tá lá. E a pessoa entender que, olha, tipo, eu quero largar tudo para fazer. Às vezes você não precisa nem largar tudo. A vida, ela acontece. A gente sabe que perseguir sonhos é difícil. E que tá tudo bem ser difícil, porque o que é fácil, assim, o que é que, né? Assim, o sonho, eu escutei uma vez uma frase, eu não lembro de quem é, mas que sonhar é você se preparar todos os dias para realizar esse sonho. Sim. Então, assim, não adianta eu só sonhar, mas, por exemplo, uma das coisas que eu queria muito era fazer, tipo, desenhar para livro de RPGs. Tipo, porque eu jogo RPG, então, tipo, teve um dia que eu olhei um desenho de cara, eu podia ter desenhado isso aqui. Eu faria melhor isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E eu sempre gostei muito de medieval, fantástico, e eu sempre gostei muito dessa parte de tipo D&D e tudo mais e tal. Eu digo, nossa, vou... E eu comecei a fazer esses desenhos, e teve um dia que eu fui para um evento e os editores estavam lá. Olha aí. E aí, tipo, nossa, aí eu conheci uma pessoa que, por coincidência, conhecia os editores. Não, vou te apresentar. Aí eu, vamos, né? Tipo, vamos. E eu tava com sketchbook. Tipo, eu não tinha um portfólio na época, porque logo no início, então... Mas eu tinha um sketchbook, e o sketchbook, assim, ele estava praticamente todo preenchido. Olha aí, que massa. Assim, ele olhou assim e disse, eu digo, olha, infelizmente não tenho um portfólio para lhe mostrar, foi algo que foi, tipo, não sabia nem que ele ia encontrar, não sabia nem que ele ia encontrar, então peço desculpa por isso, mas eu trouxe meu sketchbook, se você der uma olhada, der sua opinião, eu vou ficar muito feliz, até para saber, porque eu respeito muito a opinião, né, dos editores, que eles estão lá no mercado para isso, né?
Exatamente. Então, me diz aí, se você puder fazer essa gentileza, eu vou ficar muito, muito feliz. E eles olharam, manda por e-mail para mim essa aqui, para eu lembrar de você. Eu digo, pô, obrigada, né? Tipo, vou mandar agora. mandei, nossa, e foi. E a partir daí eu peguei e comecei a tipo, manter esse contato, que eventos e artes Alley também são importantes por isso. Você conhece pessoas, às vezes, do Brasil inteiro. Sim. Então, é uma comunidade, né? E é uma comunidade que ela é importante ser cultivada. E aí, assim, com o tempo, eu fui, nos anos seguintes, chegando e apresentando já o portfólio. Ó, tá aqui, ó. Agora, hoje, tomei vergonha na minha carinha, trouxe aqui um negócio bonitinho para você. Tudo feito bonitinho. Toma, agora, dessa vez, ó, pronto, dessa vez do jeito certinho, tá aqui. E mas aí, você falou uma coisa que eu acho interessante e eu acho que acaba caindo também, porque a gente está já 11 meses nessa situação e eu preciso comentar, né, da maneira que todo jornal ainda fala, que o novo vírus, né, o Covid, eu acho que atrapalhou muito as nossas convenções, inclusive o SANA está acontecendo online, por respeitar a OMS, tentar essas coisas. Como ficou a Alameda dos... Eu ia falar Alameda dos Anjos, olha aí a cabeça. Como é que ficou... Exatamente. Como é que ficou a Alameda dos artistas nessa situação de Covid? Que maneira vocês encontraram para poder respirar nesse momento e tudo mais? Na verdade, assim, existem algumas frases que são incríveis e que se traduzem muito, né? Tipo, a arte existe porque, né, o real não é o bastante, a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? Eu acho que quem sustentou, assim, muitas vidas durante muitas vidas que eu digo emocionalmente falando e psicologicamente falando, foi a arte, né? Sim. Então, assim, os artistas, eles têm, assim, por conta exatamente dessa comunidade que vai se formando a cada Artistas Alley, os artistas, eles têm os contatos. Existem alguns grupos que são grupos que cada Artistas Alley vai entrando mais gente. Então, assim, a gente tem esses contatos uns com os outros, a gente consegue, assim, ter essa troca uns com os outros, né? E com isso, ver o que é que cada um está produzindo e tudo. E até trocar ideias a respeito disso, de o que fazer agora nessa pandemia, né? Sim. Então, todo mundo teve meio que se reinventar. A parte do online ficou muito mais importante, né? Em questão de todos os artistas, né? E você se reinventar, até o próprio CCXP agora teve uma série de lives com os artistas, né? Eles fizeram o que seria uma Alameda dos Artistas virtual, em que os artistas estavam lá produzindo e se mostrando e se colocando presentes, né? Nessa Artists Alley, exatamente por isso, para poder a gente continuar tendo esse contato, né? E eu acho que é bem isso, assim, eu tenho certeza que a arte salvou muitas vidas durante esses primeiros meses de pandemia e salva muitas vidas até hoje, né? Fica aí não é aprendizado, mas fica o sentimento de que a arte importa, mesmo que tenham pessoas todo dia minando diversas maneiras, Sim. maneiras de produzir arte. Eu acho que é importante deixar bem claro que fazer arte, principalmente num país como o Brasil, que é muito diverso, é grande, é muito, muito importante. E durante a pandemia, ele se intensificou ainda mais. Sim. Mas chegando já no finalzinho da nossa live, o que você deixaria de dica para quem quisesse começar a desenhar, criar histórias, criar narrativas? Para quem quiser começar a desenhar, criar histórias e narrativas, primeira coisa que eu acho que é importante existiam regras que hoje não existem mais, e depois da pandemia aí que tudo virou de cabeça para baixo mesmo, certo? Então, compreendo que hoje o mundo, assim, foi colocado de uma forma agora muito forte o quanto esse online te coloca no mundo inteiro como público. Porque antes a gente tinha esses eventos e o público era o público da nossa cidade, ou era o público que ia para o evento. Hoje o mundo inteiro é teu público, né? Então, tenha uma constância, entregue para esse público, cultive essas pessoas que começam a lhe acompanhar e vão continuar lhe acompanhando. Tenha uma produção constante, assim, de tipo, um local para colocar as suas artes, um lugar para contar as suas histórias. Concentre um lugar para isso. Não necessariamente uma rede social, mas, por exemplo,
Eu tenho um site que o que eu publico no site, ele dispara para Tumblr, Twitter e Facebook, por exemplo. Mas quem quiser encontrar minhas coisas, encontra no site. Sim. Então, tenha um lugar... Um ponto de encontro, né? Que seja fácil de lhe encontrar, que as pessoas possam lhe encontrar pelo nome. E coloque nome nas suas artes, para que as pessoas possam lhe encontrar. É muito complicado, às vezes, quando as pessoas assinam apenas com siglas. Porque se eu quiser, tipo, o mundo inteiro agora é meu público. Então, se a pessoa colocar Blenda Furtado no Google, me chega. Te localiza. Me localiza, né? Se a pessoa botar, tipo, às vezes até só o BT Furtado também me localiza. Mas o que é que acontece se você tiver, tipo, CHJ, arte? Enquanto você ainda não tem esse público, essa fanbase, essa galera que está te conhecendo, te faz ser conhecido. Te faz ser conhecido aos pouquinhos, contando as histórias que você sabe contar, com o material que você tem para usar. Não precisa, assim, as pessoas dizem, mas eu não tenho um computador. Eu passei muito tempo, tipo, até a própria Howley, que é um quadrinho que saiu num streaming de quadrinhos, né? O pessoal da equipe, eles recebiam minhas artes finais e elas achavam que a minha arte final era digital. Olha aí. Elas ficaram impressionadas porque eu disse, não, eu tenho todas as páginas arte finalizadas no pincel. Como assim no pincel? Eu digo, eu arte finalizei tudo à mão, escaneei e mandei para vocês, é tudo à mão. Então, assim, você não precisa ter o material mais caro, você não precisa ter nada disso. Você precisa ter uma boa história para contar, disposição para contar essa história e juntar tudo isso num lugar onde as pessoas possam chegar e ver. Eu acho que isso é maravilhoso, uma ótima dica. E eu queria agradecer muito do fundo do meu coração por esse bate-papo. Eu que agradeço. Você é um lindo. Incrível. Oh, obrigado. Você é demais. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu já lhe conheço, já lhe encontro no evento há algum tempo já, e esse bate-papo realmente só comprova o coração enorme que você tem. Mas é isso, gente. A gente fica aqui agora com a Blenda. A gente continua nossas lives ainda. Temos muito conteúdo. A gente ainda vai ter um bate-papo sobre os novos heróis por debaixo dos mantos, a renovação dos heróis relacionados a isso. Vamos ter um bate-papo sobre quadrinhos latinos e quadrinhos nacionais. E vamos ter um bate-papo sobre os 85 anos do Maurício de Souza. Gostou? Fica aí e segue. Mais uma vez, Blenda, obrigado pelo bate-papo. Um grande cheiro e é com vocês do estúdio. Tchau, tchau.